E há pouco, vocês que acompanham a programação, o Vanderlei contou um caso, uma história, uma passagem com o seu Tuta muito interessante, quando o seu Tuta idealizou um projeto em que a rádio iria transmitir jogos de colégios de São Paulo, um campeonato intercolégios, e mandando toda a equipe de profissionais para fazer essa transmissão, com o narrador, com os repórteres. Ao final do jogo, a equipe iria escolher o craque da partida, uma camiseta seria concedida ou algum tipo de brinde àquele jovem. E não deu tempo, porque a gente tem uma programação com muitos convidados e muitos materiais, viu, Thiago e Vanderlei? É importante, porque eu quero compartilhar isso com o nosso público, que esse apresentador que vos fala participou do tal campeonato jogando. Eu participava do time de futebol de salão de um colégio de Perdizes, à época, isso nos anos 90, e eu fiquei muito entusiasmado com aquela possibilidade de jogar em uma partida, e aqueles profissionais que eu acompanhava na Jovem Pan, transmitindo. Luiz Carlos Quartarolo, à época chamado de Luiz Carlos Santos, Vanderlei Nogueira estavam no ginásio do Pacaembu. O ginásio do Pacaembu. E talvez eu não fosse o melhor jogador, tanto que não ganhei a camiseta do Bom de Bola. Mas eu ficava interessadíssimo no trabalho desses profissionais, desses jornalistas. E aí comecei a me interessar demais por essa vertente profissional. Eu falei, olha, eu acho que eu quero isso para a minha vida, eu quero trabalhar com comunicação, quero trabalhar com jornalismo esportivo. Não deu certo trabalhar com jornalismo esportivo, mas enveredei para a comunicação, e eu tenho que agradecer muito ao seu Tuta, porque o projeto dele qual era? Aproximar a rádio dos jovens. E eu fiquei fascinado com aquele ambiente. Eu via vocês ali fazendo a transmissão, muito profissionais, inclusive com aqueles garotos de 14, 15, 16 anos. Era um campeonato com patrocínio de uma empresa de iogurtes, não era isso? Da NAP. E aí, eu gostei demais daquela experiência e eu quero agradecer também a você por isso, viu, Vanderlei? Ela ficou 12 anos patrocinando. Uma geração. Você imagina uma geração. Foi uma criação dele, uma grande sacada. E você sabe que, num primeiro momento, os mais estrelados, isso é normal, é natural. Os mais estrelados, puxa vida, mas nós entrevistamos o Rivelino, o Pelé, o Careca, vamos entrevistar a garotada. E o discurso do seu Tuta foi exatamente esse que você alinhou. Vai porque vai ser um sucesso, cara. Vai funcionar. E funcionou. Né? Então, já dei alguns exemplos aqui, que essa garotada toda de 14, 16 anos viraram executivos, viraram brilhantes apresentadores, enfim, cada um seguiu a sua vida nas mais diversas profissões. Hoje a gente encontra em todas as profissões. E alguns que não concluíram alguns cursos, mas a vida seguiu para todos eles e tem uma história para contar. E essas competições fizeram parte dessa juventude toda. É muito legal. E eu sei que você vai querer fazer uma pergunta, né, Tiago? É isso? Eu quero fazer um comentário sobre isso, mas pode falar o quanto você quiser aqui, o microfone é seu. Não, então eu vou falar mais uma aqui. Veja bem, o seu Tuta teve algumas coisas espetaculares. Vou citar um nome aqui, grande narrador, um dos maiores narradores da história do rádio, Osmar Santos. Ele brilhou aqui na Jovem Pan, foi a sorte da Jovem Pan, que depois vieram narradores ótimos. Puxa, foi embora o Osmar, ficou o José Silvério. Espetacular. O Silvério mudou, Nilson César, então, maravilhoso. Mas o Osmar era a grande estrela naquele momento, e aqui na casa. E aí o seu Tuta, de novo, pensando na garotada, decidiu fazer... Sabe o que a gente tem que fazer? Transmitir um jogo de office boys. Como? No centro da cidade de São Paulo. Na Praça Braulio Gomes, ao lado da biblioteca. Todo dia, na hora do almoço, os garotos todos, os office boys, se reúnem e jogam bola naquela pracinha. E a moçada que vai almoçar, os mais veteranos e tal, ficam em torno vendo os garotos jogar bola. Bons de bola, os boys. E depois eles voltam para trabalhar. Vamos transmitir esse jogo.
E tentou fazer a cabeça do Osmar. Né? E o Osmar, poxa, Tuta, me tira dessa. Me tira dessa. Pô, eu adoro, é bacana, mas me tira dessa. E o seu Tuta voltava 2, 3 dias depois. Osmar, faz. Vai ser um sucesso, cara. A gente vai lá, coloca um carro, caixa de som, leva os operadores, colocamos alguém para narrar. Você vai narrar. Imagine os garotos ouvindo você narrando o jogo deles. Vai parar a cidade. Depois de algumas palavras convencendo, tentativas, tá bom, vai, eu vou. Não preciso dizer para vocês que foi o maior sucesso. Foi manchete no dia seguinte nos jornais, inclusive em emissoras de televisão. Dizem até que aquele impacto todo fez com que a TV Globo se entusiasmasse para levar o Osmar Santos para o grupo de rádios da Globo. Então, veja o que fez o seu Tuta com relação... Levou para o centro da cidade, isso que você acabou de dizer. Imagine a emoção desses office boys, o grande narrador do momento, no centro da cidade, narrando a pelada deles. Então, eu só queria registrar mais esse episódio da vida. Bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre as transmissões esportivas, mas eu queria fazer um registro também. Eu não joguei a Copa da NAP, né, porque eu não tinha nenhuma condição, mas eu tenho uma história muito interessante, porque eu entrei na faculdade em 96, né, comecei a cursar a faculdade e no segundo semestre eu fiz um curso com o Flávio Prado na São Judas. E uma das aulas, ele levava os alunos dele para o ginásio para a gente fazer uma transmissão do jogo. E aí eu fui um dos repórteres do jogo. Veja só, eu não disputei a Copa, mas eu transmiti, entre aspas, num circuito interno, né? E vi eu vi o falecido Fábio Seródio também fazendo a cobertura. Você imagina o quanto isso marca a nossa vida, né? Era um laboratório, sabe? Para todos os lados, né? Claro, era um laboratório, aquilo para todos os lados. E esses cursos, a gente ia e fizemos um deles, alguns eu fiz com o Flávio, levamos técnicos para dar mensagem para os garotos. O Luxemburgo, por exemplo, era o técnico do momento. A gente levou num determinado auditório e ele se apresentou e falou, vocês vão ser repórteres, vocês vão talvez me entrevistar. Então, enfim, foi muito legal. Muitos até, tem vários estão trabalhando agora e são muito bons narradores. Por exemplo, Marcelo Duó. Marcelo Duó surgiu lá naqueles cursos que a gente fez, naqueles encontros. Enfim, e o carinho que o seu Tuta teve e o grupo Jovem Pan tem com relação ao esporte, porque tudo começou com esporte e jornalismo. Veio o entretenimento, mas a marca histórica, esporte, tanto é que em determinado momento foi Rádio Pan-Americana, a emissora dos esportes. Esse era o slogan. E depois, aí as coisas mudaram, foi ampliando a cobertura, jornalismo espetacular, as equipes ótimas de esporte, entretenimento, enfim, tudo isso que se construiu tendo a sementinha do seu Tuta.